Fala pessoal, muito boa noite. Toda a liderança está aqui. Hoje nós temos nada mais, nada menos um treinamento extraordinário com meu irmão amigo Bruno Caio, esse Royal, uma pessoa que admiro desde o ano de 2021, vem acompanhando a trajetória, uma trajetória maravilhosa. Eu sei que a trajetória dele é muito mais longa que 2021, mas aonde eu conheci, tive o prazer de se aproximar cada vez mais e agora aqui na Atlântica Natural tem sido uma trajetória incrível. A gente brinca que vou te ligar um minuto, ele fala, se for um minuto, não ligue, porque a gente fica quase uma hora aprendendo um com o outro, trocando ideias, experiências para crescimento. Então hoje eu falo para você pegar um papel e uma caneta na mão aí, porque hoje é dia de crescimento, de visão de presente e visão de futuro. Então, quero que vocês me ajudem a receber aí com muito coraçãozinho aí, nosso irmão amado Bruno Caio Baroni, esse cara extraordinário, esse mito. Grande mestre Tiago Passarini, Fabi Passarini, meu beijo para vocês, meu abraço. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje com grandes amigos aí, né? Muita, não vou falar o nome de todos, mas cara, galera toda aí, um prazer estar aqui, um privilégio sempre, porque o nosso negócio é um negócio de relacionamento, né? Marketing de relacionamento. Hoje eu não vou contar minha história, óbvio, vou falar daquilo que eu acredito. E em um determinado ponto ou outro, isso vai culminar em alguma conexão com algum ponto da nossa história. Como o Pássaro já me colocou aqui como co-host, vou abrir aqui umas lâminas para trazer um pouco de ilustração, tá? Só uma ilustração, um lembrete daquilo que nós vamos falar hoje, que eu vou falar da jornada do Imperial. Na verdade, eu não vou falar da minha jornada do Imperial, eu vou falar da jornada comum do Imperial. E por que que eu vou falar da jornada do Imperial, tá? Tem um porquê. Porque o Imperial é quando você finca o seu nome na pedra. Você escreve o seu nome na pedra na indústria. Porque, cara, quando a gente se cadastra no marketing de rede ou compartilha o plano de negócio com alguém no marketing de rede, você, na verdade, você está iniciando ou está proporcionando a alguém iniciar uma jornada nova. Se você observar o nosso modelo de negócio, ele é tão fantástico, tão magnífico. Hoje eu vou falar um pouquinho disso aqui também, alguns trechos do que está escrito aqui, porque você precisa romper em entendimento, em aceitar algumas verdades que parecem ser duras para nós nesse modelo de negócio, mas vai trazer simplicidade, tá? Então, eu vou falar da jornada do Imperial, porque, cara, você poder viver do marketing de rede, de uma renda passiva que só cresce, quanto mais ela cresce, quando menos você trabalha, tudo isso é possível, é real. E eu tô aqui para te provar que é possível. Você ter o exemplo do Passarini, da Fabi, de tantas pessoas que estão trilhando o caminho, mas eu tô aqui para te provar hoje que é possível, tá? É super possível e real. E como começa a jornada do Imperial, tá? Primeiro de tudo, é importante você que tá aqui hoje, tá? Anota o que você puder, interioriza, cara. Depois, quando o Passarini disponibilizar a gravação, veja de novo. Você não vai lembrar de tudo, você vai se emocionar na hora, mas o segredo tá em converter essa emoção na verdadeira fé, que é aquela fé que é a certeza, a confiança plena de quem sabe aonde vai chegar, independente dos problemas que eu tô passando. Você sabe aonde vai chegar. Então, anota e o que você não conseguir anotar, você interioriza isso e aguarda a disponibilidade do link para você rever, tá? Então você precisa entender, cara, por que que você está aqui? Você já fez essa pergunta para você? É para ter mais saúde? Você está aqui para vender produtos? Você está aqui ou acha que as pessoas se conectam com esse modelo de negócio para ser inserido em um novo ambiente? Que a gente sabe que o ambiente ele transforma, ele proporciona essa mudança, né? Você está aqui para viajar a destinos incríveis, para fazer muitas viagens, para ir para resort, para cruzeiro, para Europa, para Dubai, para Maldivas, para Bora Bora. Você está aqui para ser reconhecido, caso os seus planos deem certo aqui? Ou você está aqui
para construir uma rede de consultores e clientes que te assegurem um retorno financeiro suficiente para que você eleve os seus padrões e possa usufruir de uma moradia melhor, de uma educação melhor, de uma saúde melhor, de lazer, de um entretenimento melhor, até que em um determinado ponto seja possível você ir adquirindo todas as liberdades, liberdade por liberdade. O que são as liberdades? A gente deseja ter a liberdade de tempo, ter a liberdade financeira, ter a liberdade geográfica, tem várias liberdades. Tem a liberdade de poder fazer escolhas sem pensar em dinheiro, sem pensar em perder um emprego, sem pensar em perder nada. Então você precisa saber por que que você está aqui. Porque a maioria de nós não sabe, nem se pergunta isso. E se você não sabe por que você está aqui, você vai ficar à mercê do próximo treinamento. Para onde vão te orientar? O próximo treinamento vão o quê? Vão falar para você vender. No outro treinamento vão falar o quê? Para você recrutar. No outro treinamento vão falar. Você precisa saber o porquê é que você está aqui. Por quê? Porque eu vou te falar hoje o que é o marketing de rede. Marketing de rede é sobre a construção de um ativo que vai gerar dinheiro enquanto você dorme. E a construção desse ativo, conforme ele vai aumentando cada vez mais, você vai ter um ativo, vai precisar trabalhar cada vez menos. Então a gente pode dizer que isso aqui é sobre desenvolver liderança, sobre formar times de líderes, é sobre duplicação, porque eu vou te falar um negócio, você que acredita que o marketing de rede é venda na veia, você que é vendedor top, você não é para o marketing de rede. O marketing de rede, para você que é vendedor, para quem é vendedor na área de vendas, o mais importante é o tanto quanto você é capaz de produzir e vender. Cara, os máquinas de vendas se dão muito bem em corretagem de imóvel. Hoje eu fui lá na sede lá da Prudential, vende seguro de vida, tem seguro de sucessão familiar. Dá pra ganhar 1 milhão por mês, cara, fazendo essas coisas. Só que é plantar alface. Vendeu ganha, não vendeu não ganha. Mas, cara, existem excelentes formas para excelentes vendedores ganharem dinheiro. No marketing de rede, não importa o quanto você é capaz de produzir, só importa o quanto você é capaz de duplicar. Por que que uma pessoa que faz 30 mil reais por mês de venda não é duplicável? Porque, cara, 1 em cada 20 vai querer vender. Ou vai ser um vendedor nato. Então, você precisa entender por que que você iniciou na Atlântica Natural no marketing de rede. E aí eu recomendo para você sempre, cara, se você não lê isso aqui, O Negócio do Século XXI, é o único livro, cara, o mais profissional de todos. Quem diria se todos os segmentos possíveis e imagináveis tivessem um livro do segmento falando, pô, um bilionário americano, dono de negócio, não fez marketing de rede, não é dono de empresa de marketing de rede, colocando a visão dele, que é uma visão neutra. E o porquê, todos os motivos econômicos e financeiros que deveria levar 100% da população a desenvolver esse modelo de negócio. É por isso, cara, que você vê algumas empresas, hoje eu vou falar de algumas coisas, né? Como, por exemplo, uma empresa chamada Amway, que 70 anos depois, cara, o faturamento deles é global, o faturamento da Amway, de uma única empresa americana, é um faturamento Brasil todo num ano no marketing de rede. Uma empresa fatura o que um país fatura 70 anos depois, cara. Será que eles têm algum. E tem outras, tá? Tem uma outra chamada Herbalife. Passarini conhece bem, que já está há 50 anos. 50 e poucos anos. Figurando entre as 5 maiores. E não são empresas de vendedores. Tanto porque no Brasil nem preço de venda tem. São negócios de implementação de cultura. Olha só. Por que eu estou te perguntando isso? Tá? Aqui é uma verdade sobre o marketing de rede, tá? Que não é um negócio para aqueles que são especialistas em vendas. Muitos dos mais bem-sucedidos líderes e treinadores do marketing de rede que eu já vi,
E aí quem está falando é o John, que é um amigo do Robert Kiyosaki, que troca esse diálogo por ele, com ele, nesse livro aqui, O Negócio do Século XXI. Mas ele fala assim, ó, os líderes mais fodas que eu já conheci nessa indústria, no marketing de rede, eles foram treinadores, eram mães, pastores, professores, pessoas em geral que gostam de contar história. E a história dos outros, né? Para os outros, as próprias. Trata-se de compartilhamento de informações e histórias pessoais, não de vendas pesadas. Uma pessoa a cada 20 é um vendedor nato. Deixa eu te falar algo sobre o marketing de relacionamento que talvez você não saiba. Você quer construir uma rede com 100 pessoas, com 1.000 pessoas, com 2.000 pessoas? Porque assim, quando eu iniciei no marketing de rede, gente, né? Todos nós começamos no marketing de rede, todos nós não, né? Mas a maioria de nós, a gente vai iniciar nesse modelo de negócio por uma razão financeira. É a primeira que brilha os olhos. Cara, dá para ganhar 10 mil, dá para ganhar 30, aí é a régua de cada um. Quando eu conheci o marketing de rede, a minha régua, o meu teto era 10 mil. Então eu olhei e a primeira pergunta que eu fiz, cara, dá para ganhar 10? Meu Deus do céu, se eu ganhar dezão fazendo isso, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Então, cada um de nós vai ter uma régua, um teto para bater nesse negócio. Só que é o seguinte, olha só, a maioria de nós vai entrar por essa razão. Só que vai passar um mês, 2, 3 meses e o dinheiro não veio. E aí, o que que sobra quando o dinheiro não veio? Aí vem, por que que a maioria das pessoas desistem até 3 meses? Porque normalmente a gente não consegue fazer com que esses se conectem ao sistema de treinamento dentro dos 3 meses. A pessoa, se em 3 meses ela não se conectar ou a um evento do sistema ou a um bom treinamento do sistema de treinamento, ou ela não recrutar ninguém, a chance dela parar é altíssima, é quase 100%. Porque esse não é um negócio racional, é um negócio de emoções. Olha só, você precisa saber de alguns números. O marketing de rede é puro, na verdade, tudo é matemática, tudo é proporção. E o marketing de rede é igual. Então você precisa olhar esse modelo de negócio e entender o que é que você faz. Eu vou falar disso mais para frente, eu não vou antecipar minhas falas aqui. Mas uma coisa você precisa saber: de 1 a 2% vão cadastrar pessoas com recorrência, tá? 1 a 2% vão cadastrar pessoas sempre com recorrência, de todas as redes, de todos os tamanhos. Se você pegar os maiores redes que você possa imaginar, tipo de um Pedro Cardoso, do cara lá da Forever, esqueci o nome dele. Se você pegar uma rede de um Fabiano Montarroios na Doterra, de um Lucas Batistone, as grandes redes, o que que você vai observar? Sempre é igual. É igual do Jim Morris, do Scott Olson, dos grandes nomes. 1 a 2% recrutam pessoas com recorrência. Aproximadamente 20% vão vender com recorrência. R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 no mês. 20%. E aproximadamente 80% das pessoas não vão cadastrar nada e não vão vender nada, mas elas vão ficar. Sabe por que ficam? Por 2 pontos. Primeiro, sistema de treinamento. A Amway está aí para provar que é possível. A Herbalife está aí para provar que é possível. A Mary Kay está aí para provar que é possível. A Rinodê está aí para provar que é possível. A Atlântica Natural está começando no seu 5º ano aqui para provar que é possível. Se você observar o maior esforço da Atlântica Natural não é em lançamento de produto nem de serviço, nada disso. É em proporcionar um grande sistema de treinamento. Sabiamente, a empresa tem dedicado esforços, dinheiro, apoio para a liderança, para que a gente rode cada vez mais os estados, levando a mensagem, não só a mensagem da Atlântica Natural, não só a mensagem do nosso produto, não, cara, a mensagem do marketing de rede. 80% das pessoas, gente, vão ficar assim como eu.
Se você conhece a minha história, você sabe que eu fazendo todos os dias, eu e a minha digníssima, minha dona, a Ana Lídia, a gente fez esse negócio por quase 4 anos, sem ter resultado financeiro nenhum, cara. E por que que a gente ficou e com prazer? Eu não fiquei com desprazer. Eu não ganhava dinheiro nenhum 3 anos e meio. Primeiro ponto, eu fazia em paralelo, até esse negócio começar a virar e dar retorno financeiro. E ponto dois, eu estava fixado no sistema de treinamento. Meu irmão, o sistema de treinamento vai te dar a visão de longo prazo. Porque a gente inicia nesse modelo de negócio e você está me conhecendo hoje. Você está, de repente, conhecendo o Passarini hoje, há 2 anos atrás. De repente, você conheceu o Passarini lá na operação da Wave Global, há poucos anos. Você não conhece a nossa história, cara. O tanto de desafio emocional. Não tem desafio financeiro aqui, nós vamos falar disso. Não existe desafio financeiro no marketing de rede. Só existe desafio emocional. E é por isso que quem se conecta quer mais. E um pouco mais. E eu quero mais, eu quero mais disso. Eu quero saber mais disso. Eu quero me contaminar mais com isso. Me envolver nessa frequência e nessa energia. É lá que você vai entender que, cara, o Bruno Caio e a Ana Lídia levou quase 3 anos e meio para ganhar 5 pau. Levaram 7 anos para ganhar mais de 100 mil por mês. Chegaram na Atlântica Natural com 10 anos de jornada, meu irmão. 10 anos. E hoje a gente está colhendo e entendendo coisas. Eu sei do que você passou. A verdade é que, graças a Deus, nós construímos os nossos negócios, cara. Nós passamos pelas mesmas fases e eu vou te falar para você. Não é o suor do rosto, aqui é puramente o suor da mente. Gestão das emoções. Sabendo disso, cara, que 80% vai se conectar, ponto um, pelo sistema. Ponto 2, deixa eu te falar. E aí eu vou te falar sobre a melhor empresa, a melhor oportunidade. Diversidade de produto para consumo. As pessoas ficam, primeiro, pelo sistema de treinamento. Segundo, pela diversidade de portfólio de consumo. Foi o que a Amway fez. A Amway tinha o quê? Produtos de consumo. Se você já sabe que 80% não vai vender nada, não vai recrutar ninguém, mas vai ficar. E um dia a chave vira, porque se eles permanecerem conectados no sistema, a chave vai virar, meu irmão. É impossível. A chave vira. Agora, se você já sabe disso, o que que você precisa? Entender que a Atlântica Natural é a empresa que tem a maior diversidade de portfólio de consumo. Por que que é muito mais difícil você desenvolver uma empresa nichada, uma empresa que só tem maquiagem, uma empresa que só tem óleo essencial, uma empresa que só tem shake, uma empresa que só tem perfumaria? Por quê? Uma empresa que só tem serviço, uma empresa que só tem energia. Cara, é muito difícil porque é nichado, porque a gente já sabe dos números. Se você for contra isso, você vai nadar contra a maré. É impossível ganhar dinheiro numa empresa só de óleo essencial? Não, mas o nicho é muito pequeno. E quando você vai estudar o desenvolvimento de um grande líder nesse segmento, você vai ver que houve muito mais momento do que construção. Você quer construir do jeito certo um negócio sólido, jogando com os números, com a probabilidade, com a estatística, para de ser emocionado. E olha para esse negócio de coração frio. Olha como um dono de negócio. Imagina alguém que está pretendendo. Imagina que você tem muito dinheiro disponível para investir em negócios. Imagina que você é bom nisso. Você vai escolher um negócio para investir pela emoção, pelo que o cara falou e te emocionou na hora, ou pelo seu conhecimento, por aquilo que você está enxergando? Por isso é importante você entender, cara, olha só, e saber. Voltar um aqui. A primeira pergunta que eu te fiz, por que é que você está aqui? Você lembra? Pô, cara, entenda isso, escreva isso. Você está aqui porque você quer construir um negócio ou você está aqui para fazer uma grana com venda? Não tem problema se for. Você precisa só identificar qual é o seu quadrante nisso tudo.
Aonde que você está inserido. Porque aonde você se posicionar, as ações e o resultado vai ser de acordo com aquilo que você escolheu, pô. Não dá para você, eu entrei nesse negócio para ter mais saúde. Ter mais saúde não envolve ganhar 50 mil por mês. De jeito nenhum, cara. É isso que você quer? Ter mais saúde pode ser uma vertente B, C, D, E, F, Y, Z, número 56 de prioridade? Pode. Legal? Você tá aqui para vender produto? Cara, vender produto é limitado, é plantar alface. É bom para apagar incêndio, é bom, mas ninguém fica porque vende produto. Até fica, mas não vai bater imperial. Legal? Você tá aqui só para se conectar, para fazer amigos legais que sonham alto? Entende? Olha só, voltando aqui. Estão sabendo disso, cara? Eu preciso te dizer, agradece, cara, por estar na Atlântica Natural nesse momento. A Atlântica Natural não é uma empresa nichada. A gente simplesmente tem uma identidade no ozônio. A nossa identidade é ozônio, nosso lema é ozônio é vida. Legal, mas aqui é uma empresa aberta para todo mundo. Nós somos os melhores no ozônio. Mas nós somos também os melhores na perfumaria. Mas nós somos também os melhores em suplementação e vitamina, qualidade de vida. Ninguém tem mais diversidade de suplemento e vitamina do que a Atlântica Natural. Não tem, não existe. Só que a gente também, cara, nós somos os melhores em anti-envelhecimento, em cosméticos. Só que nós também somos os melhores em linha capilar. A gente tem uma linha capilar fantástica. Só que, cara, a gente é excelente também em emagrecimento e controle de peso. Olha que bacana. A gente talvez seja a única empresa que também se preocupa com desparasitação. Só que a gente também, cara, a gente está ficando bom agora num negócio chamado serviços. Como, olha, serviços comuns, né? Telemedicina, tal. Tá vindo aí outras coisas, né? O presidente já falou que pode ser que a gente tenha muito em breve seguro de auto. A gente pode ter um dia seguro de vida, a gente pode ter um dia agência de viagem, tal, tudo isso aí. Agora, qual que é o objetivo? Cara, pra mim, assim, o must da visão do nosso presidente foi lançar, cara, detergente, lava-louça, o amaciante de roupa, o lava-roupas, o limpa-chão nosso lá, que é o multiuso. Cara, tudo isso, cara, é genial, meu irmão. Cara, a coisa mais gostosa tem que dar prazer. Você acha que alguém que está numa empresa que, por exemplo, tá, só tem óleo essencial, só tem. Eu tava conversando com o Renê outro dia, não sei se o Renê tá aí. O Renê falou, Bruno, eu tenho X de estoque de óleo essencial na minha casa. Eu falei, meu irmão, que é isso, velho? Isso aí dá pra aposentar alguém, você tá maluco, mano? Isso é muita coisa. Por quê, gente? Porque é nichado. Na coisa mais gostosa que tem é quando chega o dia primeiro, a hora de fazer a ativação. Gente, dia 31, 8 horas da noite. Depois você pode perguntar pra Ana pra confirmar. Eu já começo a andar atrás dela. Moço, já fez sua listinha aí do que nós estamos precisando? Que no principal. Cara, é assim, pô. Ah, não, pô. Cara, é de lei. Vai ter que ter um lava-louça, um amaciante, um lava-roupa. Isso aí eu já sei que tem. O nosso café pré-treino. Aí eu já tenho que olhar o estoquinho, cara. Como é que tá os shampoos, condicionador? Como é que tá o sabonete íntimo? Como é que tá de desodorante? Tem gel dental? Não tem? Cara, é a coisa mais delícia que tem. Os suplementos. Cara, como é que tá o meu Dexa? Como é que tá meu estoquezinho de Dexa, minha vitamina D3, o meu ADEC? Como é que estão esses produtos? Como é que estão os meus itens mais vendidos, os que eu mais vendi esse mês? Como é que tá o meu mostruário de perfumaria? Cara, é a coisa mais prazerosa que tem. É leve. E nós temos um presidente que tem visão de marketing de rede. Então, se você pensa em construir uma rede no marketing de rede, você tem que mirar o seu negócio em múltiplos de 10. Qual é o seu primeiro objetivo se você quer construir independência financeira nesse modelo de negócio? O seu primeiro objetivo, múltiplo de 10, é construir os primeiros 10 consultores ativos na sua rede. Os primeiros 10 consultores ativos na sua rede vão te proporcionar chegar do primeiro PIN até um ouro, mais ou menos. Então, até um ouro, que são os 10 primeiros ativos, como é que você gerencia o seu negócio? Deixa eu te explicar o negócio. Às vezes, o seu VQ subiu. Às vezes, você fez o mês passado 80 mil de VQ,
tá? Com 100 ativos. Esse mês, você fez 150 mil de VQ, bateu Elite com 80 ativos. Você cresceu ou caiu? Responde para mim. Você caiu, você não cresceu. Só tem um indicador aqui de crescimento, número de ativos. Não se iluda, porque muita gente cresce errado no marketing de rede, cresce antes da hora, porque vê que não é atividade no seu negócio. Atividade só tem um parâmetro, número de ativos. Então, você tem que construir o seu negócio em múltiplos de 10. Primeiro objetivo, 10 ativos consistentes. Legal, sempre vai ter turnover, tá? Nesse negócio. Por isso que na fase inicial, você vai até o negócio, né? É o mais importante é o que? É o que você é capaz de duplicar. Você acha que eu não duplico venda? É óbvio que eu duplico venda, mas ó, vou pegar aqui, ó. O jeito que eu duplico venda não é falando o seguinte, cara, eu vendo 10, eu vou ensinar vocês a fazer 10 mil reais por mês com venda de perfume. Como é que eu duplico venda? Ó, você compra um mostruário de perfumes, tá? Você põe a perfume, eu tô falando de perfumaria, tá, gente? Porque é o item mais fácil de ser duplicado. Aí você vai colocar os seus mostruários aqui e vai sair e vai oferecer para as pessoas e ensina duas, três fases simples. Você vai na casa. Cara, esse é o jeito mais fácil, porque é duplicável. Quando alguém fala pra mim assim, Brunão, cara, eu tô pensando, irmão, meu tio tem uma rádio aqui em Pindamonhangaba e eu vou fazer um comercial na rádio, irmão. O que que você acha, mano, pra gente fazer? Eu falo o seguinte, irmão, ô João, deixa eu te falar. Todo mundo que você cadastrar vai poder fazer comercial na rádio? Não, não vai não. Então não faz, irmão. Não faz. Bruno, eu vou numa festa fantasia, eu tô pensando em fantasiado de Natuós. O que que você pensa, irmão? Você acha que é legal, tal? Cara, deixa eu te perguntar. Todo mundo que entrar vai estar afim de vestir uma fantasia e ir pra uma festa fantasia de Natuós? Não. Então não é legal, irmão. Não faz. Só faz aquilo que for duplicável. Legal? Então, lembra sempre disso. 80% da sua rede múltipla de 10. Aí, você bateu 10 ativos. Qual é seu próximo objetivo? Bater 100 ativos. 100 ativos? Caraca, meu irmão, quando o seu negócio bater 100 ativos, você vai estar um diamante sólido, um diamante gordo, tá? Um diamante bem gordinho, bem fofão, ou um diamante elite raso. Você vai estar nesse parâmetro com 100 ativos e você vai estar ganhando dinheiro, velho. Pelo menos 5 milzinho, pai. 100 ativos. Óbvio que bem distribuidinho. Não vamos entrar nesse mérito agora, mas não adianta você ter uma perna com. Bruno, cadastrei o passarinho aqui, o passarinho já tem 100 ativos, então eu tenho 100 ativos. Não, tem que ser pelo menos proporcional aí, tá? Pelo menos três equipes, que são as regras do plano. Beleza? Ó, então, retomando aqui, tá? Então você já sabe, depois que você bateu 100 ativos, qual é o seu próximo objetivo? É bater o próximo PIN? Não. É buscar 1.000 ativos. 1.000 ativos. Deixa eu te falar. Em qualquer empresa no planeta Terra que você tiver, 1.000 ativos, você vai estar ganhando um bom dinheiro. Se você tiver 1.000 ativos na Atlântica Natural, você está ganhando bem. Se você tiver 1.000 ativos na Herbalife, tá bem. 1.000 ativos na Emoi, tá bem. 1.000 ativos na Doterra, tá bem. Então, como é que você deve escolher uma empresa de marketing de rede? Anota essa. A pergunta mental é a seguinte: em qual empresa é mais fácil de eu construir uma rede com 1.000 ativos? Então, as pessoas normalmente vêm falar comigo e falam assim: Brunão, deixa eu te falar, você já conheceu a empresa XPTO, a nova que apareceu? Meu irmão, tá pagando demais, velho. Que isso, irmão? Tá pagando demais. Aí eu falo o seguinte, irmão, deixa eu te falar. Você tá indo pelo critério errado e é óbvio que você vai errar. Não é o que tá pagando. Cara, sempre vai ter uma empresa nova pagando mais. Porque papel aceita tudo, pô. Plano aceita tudo por um tempo. Ué, a pergunta a grosso modo, eu vou escolher uma empresa, eu tenho 5 minutos para você escolher uma empresa. Foi colocado 10 na minha frente. Ah, eu tenho só 5 minutos? Eu vou no mais importante. Me fala do portfólio de cada uma dessas.
que aí eu vou ver em qual delas é mais fácil, portfólio e preço, e eu vou ver em qual delas é mais fácil eu construir uma rede com 1.000 ativos. Faz sentido para você ou não? Coloca no chat. Cara, aonde é mais fácil? A outra pergunta é: qual dessas empresas tem o melhor sistema de treinamento? Cara, a maioria das empresas aí fora hoje estão nem aí para sistema de treinamento. As empresas só sabem fazer uma coisa ultimamente: treinamento de produto. Tudo bem, eu pago. Cara, eu tenho que ter. A gente tem que saber o que está fazendo. Não dá para ser. Cara, para ser sensacional, tem que ser profissional. Mas, primeiro, é empreendedorismo, é gestão das emoções. É explicar o modelo. É o negócio do século XXI. Porque o produto, cara, de verdade, se você conhece a indústria, toda empresa de marketing de rede tem qualidade no produto e ponto final. A gente parte dessa premissa, porque senão invalida o modelo. Se a gente já não tem mídia, publicidade e propaganda, a gente não tem varejo, não tem atacado, e a gente não tiver qualidade, ferrou. Sempre vai ter qualidade. Mas deixa eu te falar, as pessoas não vão ficar porque o produto é bom. As pessoas vão ficar porque pela visão de longo prazo, a possibilidade de realizar mais, o sonho. Quando eu bati 3 anos e 5 meses de jornada, eu pensei em desistir desse negócio. Foi a maneira, foi o dia que eu mais forte, assim, eu tomei a decisão de desistir. Eu já contei essa história várias vezes, mas eu estava 3 anos e 5 meses e o meu resultado não vinha. E eu comecei a me comparar, eu comecei a achar que não era para mim, eu achei que Deus não queria que eu fizesse marketing de rede, porque eu queria muito, eu me sentia pronto, mas não vinha, eu não encontrava os duplicadores. E aí, cara, eu liguei pro meu patrocinador e falei pra ele que eu ia parar, que ele não me enchesse o saco, que ele só falasse comigo daqui a 2 meses. Oi, Bruno. Como E é eu que não tá? queria falar sobre Agora, essa decisão. E aí, o que que, o que que ele me falou? Ele foi na minha casa e me resgatou. Enfim, a história é longa e ele falou o seguinte: como é que ele me resgatou? Na madrugada, que ele foi em casa, sem minha autorização, eu falei pra ele que eu não queria. 1 hora e meia depois, ele aparece em casa, de mala. E aí, cara, lá pra madrugada, depois que a Ana foi deitar, aí ele fez uma pergunta pra mim. Ele falou: cara, se você quiser que eu vou embora, eu vou. Mas é o seguinte, qual é o seu sonho? Me fala pra mim o seu sonho. Eu falei: ah, Leandro, pelo amor de Deus, velho, mas esse papo de novo, velho. Sei lá, mano, eu tenho um monte de sonho. Um monte. Eu contei isso aí no Paraguai, inclusive, né? Contei essa história. Ele falou: me conta, mas qual é o seu sonho? Eu falei: eu tenho um monte, cara. Daí ele falou: mas qual? Fala um. Aí eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu achei que eu tinha um monte de sonho, mas eu não sabia falar um, cara. Eu não sabia falar um. E eu tava com 3. Se você pegar o código profundo que tem nisso, eu tava com 3 anos e 5 meses. Sem saber o que eu queria pro meu futuro. Aquele dia eu chorei e ele falou pra mim assim: Bruno. Ele falou com um pouquinho mais de bravura na voz do que eu vou falar agora. Mas ele falou o seguinte: irmão. Eu vou te falar o seguinte, eu ganho mais de 400 mil reais por mês nesse negócio. A sua linha é uma titica de galinha no meu negócio. Se você quiser sair, o meu bônus vai cair 1.000 reais no máximo, irmão. Eu tô aqui porque eu acredito mais em você do que você mesmo. Você é foda pra esse negócio, irmão. Mas se você quiser que eu vou embora, o problema é seu, meu velho. E aí ele falou, e você tem que entender, você só tá querendo parar, só tá jogando a toalha agora, porque você não tem uma M de um sonho. O dia que você souber o que você quer da vida, o jogo vai virar. Olha só, gente, tem algumas formas. Vocês já viram aquelas pessoas? Ô passarinho, você já viu aquela galera que vai na praia? E eles vão com um imãzinho de mão, virar assim, o guarda-roupa. pra pegar aliança, moeda, corrente de ouro. Aí eles vão passando um imã, assim, sabe? Tipo uma vassoura, né? Aí vai passando na praia, embaixo daquelas montanhas russas, a galera usa, porque cai bastante coisa, né? De valor tal. Cara, se você quiser encontrar os duplicadores no marketing de rede, encontrando simplesmente os líderes natos, plano a plano, você é louco. Você vai levar um século, meu irmão. Você vai precisar contar com a sorte. Porque é igual procurar uma agulha no palheiro, meu irmão. Tá louco? Vai ficar quantos anos até encontrar os bons, os ases?
Agora, se você começa a trabalhar em cima de princípios, tá? Se você começa a trabalhar com outras questões que eu vou te ensinar, vou te dar um beabá hoje, você vai ser igual essa galera que anda com esse imã, encontrando pedra preciosa. Você vira um grande imã. Cara, tem gente que mostra 10 planos por dia e não encontra um duplicador. Tem gente que mostra 2 planos por ano e cadastro imperial. Porque não é o trabalho. É óbvio que tem que trabalhar e se põe em movimento. Isso é óbvio, não estou falando que não tem que fazer isso, mas é trabalhar em cima dos princípios. Porque, cara, imagina agora alguém tenso, contraído, com medo, aqui, tenso, preocupado, tal. Não flui nada, meu irmão. As coisas batem em você e caem, porque você fica igual um poste. Nada flui. Agora imagina alguém leve, solto, descontraído, na fé, na confiança e na certeza de quem sabe aonde vai chegar, independente dos problemas que tem passado, porque entende que é olhando para trás que se liga os pontos. Meu irmão, trabalhe menos e ganhe mais. Essa é a minha filosofia de vida. Ó, abri, Passarini, abri mais uma linha antes de ontem. Tava lá em Caçapava. Cara bom do multinível. Você acha que fui eu que prospectei ele? Negativo. Ele que me chamou. Eu tava no aeroporto, voltando do Rio de Janeiro. Leve, solto, realizado. Depois de um treinamento maravilhoso. Ele me mandou mensagem. Ó, é um cara que eu prospecto sempre. Vira e mexe, eu tô atrás dele. Tava na Ozontec agora. A chave do sucesso em vendas é o que você tem condições de fazer. Não sou eu que estou te falando isso, não. Sabe quem está te falando? Ó, a chave do sucesso no marketing de rede é o que você pode duplicar. Ó, o Robert falou o seguinte, tá? Olha só, vou ler um trecho, tá? Vou ler aqui para você, ó. Às vezes, ó, o Robert Kiyosaki fala, conversando com, é um diálogo, tá? O Robert Kiyosaki com o John, um amigo dele que faz marketing de rede. Aí o Robert Kiyosaki fala o seguinte, ó. Às vezes, John, quando eu digo que não se trata de vendas, eu recebo uma reação cínica. Sim, mas você não está no meio que você está meio que discutindo o sexo dos anjos. Quer dizer, se você chama de vender ou compartilhar informação, não é apenas uma semântica, não é a mesma coisa, né? Aí o John, ele responde o Robert, né? Fala, não, não é semântica. E você também não está sendo detalhista. É esse fator de duplicação que, na verdade, mostra drasticamente a enorme diferença entre vendas e marketing de rede. Aqui está o que eu diria a essa pessoa. O que, que o John diria a essa pessoa que fez esse sarcasmo com o Kiyosaki? Ele falaria assim: eu falaria o seguinte. Se você é um vendedor incrível, superstar, singularmente qualificado, então você pode se dar muito bem em vendas. E são ótimas as chances de que você se dê mal no marketing de rede. Por quê? Porque, ainda que você possa vender muito, a maioria das pessoas na sua rede não vai ser capaz de duplicar o que você fez. E, consequentemente, a sua rede não pode crescer e acaba morrendo precocemente. Ah, você é o cara que vende R$ 10.000 por mês em produto. Legal, bacana. Quantas pessoas querem, em primeiro lugar, fazer isso? As pessoas querem empreender. Mas, o segundo, quantas pessoas vão conseguir realizar metade do que você faz? Aí você entende como se dá muito melhor uma pessoa que vende com frequência um pouquinho todos os dias, uma pessoa que vende no próprio emprego dela, porque faz em paralelo. Vende como? Ah, deixa eu te mostrar. Sabe como eu vendo no meu trabalho, João? Ah, cara, ó, eu vou lá, quando eu chego de manhã, eu vou lá no setor de RH, tá? E aí eu já deixo com a Vanessa já, tem 8 mulheres lá. Daí eu já deixo lá. Ô, Vanessa, trouxe o catálogo aqui da minha empresa, tá? Vou deixar contigo. Lá por umas 4:30 da tarde, eu volto pra pegar, tá bom? Aí eu volto lá, João, quando eu pego, tá cheio de marcaçãozinha no meu catálogo lá. Ó, Bruno, eu vou querer esse, tá? Pro dia 15, o dia do pagamento. E assim eu vendo, faço R$ 1.000 por mês. Olha que legal. Ah, ô Bruno, me fala mais. Ô, e aí, Bruno, tá? Você tá bem? Ô, irmão, se eu tô bem, cara. Irmão, deixa eu te falar. Fiz 2.000 a mais, irmão. Você tá doido, cara? Você acha que eu tô feliz, irmão?
2.000, mano? Como? Pô, lembra que eu te falei, irmão, que eu tô representando agora uma marca com mais de 500 produtos e tal? Irmão, teve um churras na casa do meu primo. Eu levei um estojo igual esse aqui, velho. Abri, irmão, abri o churras, abri no meio do churras. Falei pra galera, pô, tô representando uma marca brasileira, tal, de perfumaria, dá uma olhada nisso aqui. Cara, vendi, cara. Vendi 18 perfumes ali. Cara, isso é duplicável, dentre várias outras. Legal? A chave do marketing de rede é aquilo que você é capaz de duplicar. Olha, vamos continuar. Ih, saí da página. Tá, 75. Lembrei. 75. Boa. Ó, quando uma empresa de marketing de rede não consegue tornar isso bem claro, prejudica a própria capacidade de continuamente desenvolver e dinamizar o seu motor de crescimento, que são as pessoas que se duplicam. Por que que um treinamento, agora sobre outra ótica, por que que um treinamento de produto é maravilhoso, igual os que o Passarini dão, a Fabi dão, a doutora Renata dá? Por quê? Ele traz informação para num bate-papo descontraído. Você simplesmente, cara, não dá para você vender um ômega 3 se você não sabe para que ele serve. O lance é, o consumo traz o entendimento. Se você consome, você sabe para que você consome. É óbvio. Se não, você não consome. Então, qual é o melhor vendedor no marketing de rede? Vai pegando os códigos que eu tô te passando. Anota só os pontos chaves. Quem é o melhor vendedor para o marketing de rede? Será que você pegou a visão? Me responde. O maior consumidor é o maior vendedor no marketing de rede. Então, por que é que uma boa empresa para se fazer marketing de rede é uma empresa que tem um vasto portfólio, cara, de consumo? Acessível! Porque quem consome sabe vender, pô. Não é um cara, você não tá vendendo curso de inglês, você não tá vendendo imóvel, você não tá vendendo ação da Bolsa de Valores, você não é o cara, cara, hoje eu vou tirar 1.000 vendas de Natuós, hoje. Não, cara, não é sobre isso, vai por mim. Quem mais consome, mais vende, e quem mais consome é mais duplicável. Ok? Construindo o seu negócio, o que é que você faz? Você já se perguntou o que é que você faz? O que é que você faz, cara? Quando alguém te pergunta, e aí, Richelle, o que é que você faz? Ô, Eunice, o que é que você faz? Ô, Renê, o que é que você faz? Com o que é que você trabalha? Ô, Bruno, o que é que você faz? Ô, Passarinho, faz tempo que a gente não se fala, né, meu irmão? Cara, deixa eu te falar, acabou que, pô, tanto tempo que a gente não se vê, eu nem te contei essa boa nova. Mas eu e a Ana, cara, a gente pegou uma representação comercial de uma empresa nova, eu acho que você nem conhece, cara, chama Atlântica Natural, tá? Chama Atlântica Natural. A empresa, cara, provavelmente você não conhece, porque a empresa só tem 5 anos de vida, cara. E ao longo desses 5 anos, calma aí, vou começar de novo aqui, tá? Vou me recompor, começar de novo. Já ia falar o nome errado, né? Quem pegou, pegou. Ó, então, Passarini, faz tempo que a gente não se fala, irmão. E, pô, como faz tempo, eu acabei nem te contando essa boa nova. Irmão, eu e a Aninha, velho, a gente pegou uma representação comercial, tá? A gente acabou de abrir uma franquia. Ou, cara, a gente acabou de abrir um negócio na área de saúde e bem-estar, mas eu vou seguir dessa forma. Então, Passarinho, a gente acabou de abrir uma representação comercial, velho, de uma empresa que tem sede em Mogi das Cruzes, São Paulo. Eu acho que você nem, nunca ouviu falar, a empresa tem só 5 anos, chama Atlântica Natural. Aí o Passarinho, não, nunca ouvi falar, irmão. Pois é, o Passarinho, a empresa, velho, ao longo desses 5 anos, construiu um portfólio com mais ou menos 500 produtos, área de saúde, bem-estar, beleza e perfumaria. E agora também está entrando com alguns serviços aí que são usuários aí do dia a dia. E aí, irmão, o que acontece? A empresa, irmão, lá em Mogi, ela cuida de toda a burocracia empresarial, lançamento de produto. Cara, é como se eu fosse um franqueado da empresa, tá? Toda a burocracia é ela que faz. Anvisa, vigilância sanitária, regulamentação de produto, lançamento, tudo isso, distribuição, é a empresa que faz. A única coisa, Passarinho, é o seguinte: a Atlântica Natural, ela não se esforça para gerar mercado de consumo para os produtos que ela desenvolve. Então, ela não está nas prateleiras do varejo nem do atacado, em nenhum lugar você encontra, eu tenho 100% de exclusividade, e a empresa também não investe em mídia, publicidade e propaganda. Irmão, quando eu me afilio à empresa, quando eu
franquia da empresa, cara, eu passo a ter três benefícios. E aí é mais ou menos o seguinte, ó. Todos os produtos da empresa eu pago o preço de fabricante. E aí, ô Passarini, eu posso revender, a gente revende, né, esses produtos com 100% de lucro na revenda. Só que não foi por causa disso que a gente iniciou, não. Foi por causa do terceiro benefício, irmão. Eu não sou um simples franqueado Atlântica Natural, limitado a ser dono de um pequeno negócio, Passarini. Eu sou um franqueador, irmão. Cara, isso eu achei extraordinário, Passarini. Velho, eu posso indicar franquias da Atlântica Natural para outras pessoas empreendedoras, assim como eu e a Ana. E aí, velho, o que acontece? Cada novo franqueado ou consumidor, tal, que se conecta à Atlântica Natural, Passarini, tem o mesmo benefício que eu, irmão. O mesmo benefício. Eu não fabrico nada, não tenho funcionário, não tenho nada disso. Só qual é o meu trabalho, irmão? Gerar mercado de consumo. E aí, Passarini, quando eu conecto um novo mercado de consumo, que é um novo CPF, um novo CNPJ Atlântica, para sempre, enquanto essa pessoa, esse CPF ou CNPJ, comprar produto direto dela, como ela não está na mídia, na publicidade, no varejo, no atacado, para sempre ela vai me dar um comissionamento, irmão, um royalty desse mercado de consumo. E aí, irmão, cara, se eu gero um faturamento de mais ou menos R$ 100.000 aqui na minha cidade, por exemplo, em São José dos Campos, lembrando que, cara, eu não abasteço ninguém de produto, todo mundo compra direto dela, eu vou ganhar mais ou menos 10%, irmão. Hoje, o mercado de consumo que eu já desperto já dá na casa dos milhões, cara. E eu, na casa dos milhões, eu ganho um percentual de 5 a 10%. E aí, irmão, é sobre isso que eu queria falar contigo. Você tá em Indaiatuba, eu tô aqui em São José dos Campos, em Indaiatuba, irmão. Eu não tem nada, nada de mercado gerado aqui da Atlântica Natural. Eu tô precisando de um parceiro aí, irmão. O que que fez mais sentido pra você? Consumir os produtos, né, a preço de fabricante. E eu vou falar um negócio pra você, irmão. Shampoo, condicionador, gel dental, tudo com ozônio, cara. Você é um cara da saúde, você provavelmente conhece o ozônio, né? Pô, conhece demais, Bruno. Cara, a gente tem a maior linha com diversidade de produtos ozonizados do planeta, irmão. Só que não é só isso, tá, irmão? Tem perfumaria, tem suplementação pra caramba, tem vitamina pra caramba, tem serviço tipo telemedicina, a gente tem serviço de telefonia próprio, com a torre de sinal da, enfim, sinal da TIM e tal, etc. Irmão, bora gerar mercado de construção, construir esse mercado aqui em Dayatuba comigo? Pronto. O que é que você faz? Você precisa saber. Você é um representante. Depende do momento, tá? Como você comunica isso? Três ou quatro caminhos é o suficiente. Você precisa saber. Por quê? Cara, eu tô falando com o Passarini, que eu sei que ele é empresária da área da saúde, mas às vezes você vai falar com a dona Maria, que é representante da Avon há 27 anos. E aí, como é que eu vou falar com a Maria? Oi Maria, tudo bem? Como é que você tá, minha amiga? Tô bem. Maria, deixa eu te perguntar, eu tô com um pouco de pressa e eu precisava falar com você com urgência. Você ainda tá vendendo Avon, Maria? Tô. Ai, graças a Deus. Posso dar um pulo na sua casa amanhã? Claro que pode! Você acha que não pode? Ela pensa o quê? Que eu quero comprar um rolãozinho dela, alguma coisa. Se você puder, até compra. Você vai já aplicar a lei da reciprocidade chegando. Já compra, faz seu pedidinho, legal? E aí você vem. Maria, deixa eu te falar, minha amiga. Poucas vezes eu conheci na vida mulheres tão boas de venda como a senhora. Cara, a senhora é muito boa, pô. Quase 30, todo o tempo que eu conheço a senhora trabalha com venda de catálogo e tal. A senhora é muito boa. Deixa eu te falar, Maria. Eu peguei a representação de uma marca gigantesca, tem quase 500 produtos, bem similar a eu que a senhora tem na mão. Só que é o seguinte, minha amiga, eu tô precisando de alguém com a sua força de venda. A senhora ganha o quê? Mais ou menos 30% aí na Avon, não é? É, eu vou te pagar, minha amiga, 50%. Sabe por quê? Porque eu, como representante hoje da Atlântica Natural, minha amiga, em todos esses produtos que você está vendo aqui no catálogo, eu tenho 100% de lucro na revenda. E eu estou disposto a dividir com a senhora. Uai, mas por que que você vai me dar 50% só se você tem 100? Ah, tá. Não, não. Mas aí se a senhora quiser se cadastrar, fazendo um pedido mínimo de R$ 80, aí a senhora tem o 100% também. Aí é contigo. Cara, se você tiver três ou quatro discursos, 5 minutos. Quem é que não consegue mostrar o plano em 10 minutos, pô, dessa forma? 15 minutos. O que você precisa entender? Primeiro, deixa eu te perguntar aqui de novo. Por que que você está aqui? Se você está aqui para construir uma rede que vai te proporcionar tudo aquilo lá, você precisa saber comunicar isso rápido.
Você precisa passar a mensagem. E aqueles que ficam melhores em passar a mensagem vão cadastrar mais pessoas. E aqueles que forem mais simples nesse processo, quando eu cadastro alguém, o que que eu faço com essa pessoa? Meu irmão, no primeiro dia, você não fala desse negócio para ninguém, você não vende esse negócio para ninguém. Primeiro dia, você vai escrever num papel o que é que você entendeu disso tudo que eu te falei. Porque o que você entendeu? Por que que eu demorei 3 anos e meio para ser diamante, cara? Vários pontos. Primeiro, que ninguém me falou dos princípios. Segundo, o cara que me cadastrou, ele abriu um PowerPoint na minha casa e levou 2 horas para mostrar o plano. Imagina como é que eu mostrava o plano depois disso. 2 horas. Com todo mundo. Eu achava que eu tinha que abrir o slide. Cara, se eu não tivesse com o meu notebook, eu não mostrava o plano. Eu fui treinado nisso. No passado, gente, os líderes, entre aspas, duplicavam coisas que não faz sentido para os dias atuais. Por isso que quando você for ler o GoPro, você tem que pôr um filtro, tá? Tá ultrapassado aquilo lá. Muita coisa é real, mas muita coisa tá ultrapassada. Antigamente, quando eu fazia marketing de rede, o Passarini deve ter ouvido muito isso nos treinamentos da Amway, da Herbalife, perdão, era comum os caras falarem o seguinte: é proibido mostrar o plano pelo telefone. Proibido. Você precisa marcar um encontro. Não era assim, passarinho? Cara, você tá doido? Como é que você não vai mostrar o plano por telefone? Tudo é comunicação, meu irmão. Tá doido? Se você não mostrar o plano por telefone, você vai perder velocidade demais. O que você precisa ser é bom de mostrar plano. Por que que a maioria das pessoas não querem mostrar o plano por telefone? Porque não querem treinar, simplesmente. Cara, quem aqui escreveu algum dia, resumido, tenta escrever o que é que você faz em 5 linhas, em 10 linhas? Cada vez você vai resumindo mais. Não é racional, é emocional. Ó, nada aqui é racional. Pela racionalidade, ninguém pararia de fazer esse negócio. Como é que alguém vai parar de fazer um negócio que custa R$ 2.000 por ano? Primeiro, tá? Primeiro lugar. Como é, cara, que você vai parar de fazer um negócio, desistir 2.000 por ano, meu irmão? R$ 180 de ativação mensal, cara, tá doido? Quando alguém fala pra mim, Brunão, eu tô te ligando, irmão, para te agradecer por tudo, tal, mas eu vou parar, tá, irmão? Eu já sei, são duas coisas. Número um, irmão, você tá quebrado, né? O agiota tá ligando muito, banco, tal, é por isso, né? Por quê? O maior sugador de energia de nós, seres humanos, psicologia explica isso, é o problema financeiro, meu irmão. Número um, saúde. Né? Porque quem tem, né? Eu não sei se é o Passarini que fala isso, mas alguém fala isso. Quando você tem saúde, o Lucas Magalhães. Quando você tem doença, você só tem um problema, que é a doença. Nada mais te importa. Agora, o segundo problema que mais suga a sua energia, é uma areia movediça para isso, cara, é a falta de dinheiro. É por isso que o nosso negócio é paralelo. É por isso que a venda recorrente, tá? Você tá vendendo, vai dar uma oxigenada no seu negócio. Quem conhece Jim Rohn aqui, a gente cada vez menos tem falado sobre isso, gente. Jim Rohn. Vou até colocar aqui como é que escreve. Mas hoje você pode escrever errado que a internet vai corrigir, ó. Jim Rohn. É assim que você escreve. Se você ler o áudio, se você ouvir o audiobook dele, Rumo ao Topo, cara, já era, meu irmão. Não, não é Rumo ao Topo, é alguma coisa nesse sentido. Depois o Passarini duplica aí o áudio dele. É divertido viajar pelo mundo, né? Quando ele vai falar da lei das médias, depois, cara, ele vai falar da matemática. Ó, pra você ver, cara, como coincide. Jim Rohn vai falar do quê? Matemática, lei das médias. Tudo existe um número bom. Com o tempo, você vai melhorando. Faça em paralelo. Então, o jogo ele é 100% emocional, 100%, sempre. Vou encerrar o compartilhamento aqui para te falar de um caso, gente. Aí eu já estou caminhando para o final, são 8 horas. Mas só para vocês saberem, gente, a Amway nasceu em 1959. A Amway é o maior case de sucesso da nossa indústria, do nosso segmento. Nunca na história uma empresa conseguiu ultrapassar a Amway. Eu acho que essa empresa pode ser a Atlântica Natural e eu tenho certeza que eu vou fazer parte disso. Você tem certeza que você vai fazer parte disso?
Cara, não é porque eu tenho resultado hoje. Deixa eu te falar, eu trabalhei possivelmente muito mais tempo que você sem ter resultado no marketing de rede. Muito mais. Eu trabalhei 3 anos e meio, cara. 3 anos e 5 meses para ganhar 5 mil. Com 3 anos e 6 meses, com 3 anos e 6 meses, em junho de 2016, foi a primeira vez que o meu bônus deu R$ 5.882. De junho de 2016 para frente, nunca mais eu ganhei menos que isso. Nunca mais. Depois disso, gente, o meu menor bônus na vida no multinível foi R$ 6.970, que foi o meu primeiro mês na Atlântica Natural como diamante. 6.900, quase R$ 7.000 arredondando. O meu segundo mês na Atlântica Natural foi 12, o meu terceiro mês foi 22. E daí para, gente, depois disso aí, cara, por quê? Porque, cara, tu não é o suor do rosto, é o suor da mente. Não é racional, é emocional. Sempre. E aí, cara, em 1959 surgiu uma empresa chamada Amway. Quando ela tinha 5 anos, tá? 5 anos. Cadastrou um cara lá chamado Dexter Yeager. Em 1964. 5 anos. Quantos anos tem a Atlântica Natural? 5 anos. O que eu tô querendo te dizer com isso? Muito provavelmente, os maiores nomes da Atlântica Natural, os maiores resultados, os maiores cheques, ainda não se cadastraram ou estão se cadastrando por agora, nesse período. Não sou eu que estou falando, isso é estatística, isso é número. Cara, os maiores cheques da Rinodê não se cadastraram quando a empresa foi fundada, 1 ano e meio depois. 5 anos depois. Os maiores cheques da Herbalife, galera, não entrou, cara. Ainda entraram 30 anos depois, pô. Os primeiros, talvez, entraram 5, 6, 7 anos depois. 1959 surgiu uma empresa chamada Emui. Só que em 1959, no ano de fundação dela, se cadastrou um casal chamado Charlie e Elsie. Esse casal. Em 1959, eles já entraram, meu irmão. Já entraram. Eles, até 1964, até 1970, eles foram os maiores líderes da Amway. Triplos diamantes, tá? Anotou esse nome? Charlie e Elsie Amway. Para depois você pesquisar, pô. Pra você não acreditar só no que eu falo. Vai na IA depois e pergunta lá para ela. Em 1964, o Charlie cadastrou um cara. Cadastrou não, mostrou o plano para um cara, porque esse cara nunca se cadastrou. E esse cara era parente do Dexter. Ele mostrou o plano para esse cara falou: "Mano, esse negócio é bom, hein? Mas é o seguinte, eu não vou me cadastrar não, vou levar você para falar com o meu parente. Eu não sei, eu não vou falar se é primo ou não, porque eu sei que é parente, mas não sei se é primo, se é tio, se é, né, irmão, tal. Falou assim: "Vou te levar para falar com o meu parente, o Dexter e a Bird, esposa dele, Bird, esposa dele. Aí levou lá. Aí o Dexter, cara, que tinha outra profissão, não tinha nada a ver com isso, gostou pra caramba. Falou: "Meu irmão, vou entrar. Você vai entrar?" Aí o parente falou: "Não, não vou entrar não." Aí o Charlie e a Elsie cadastraram ele direitinho, pai. Direitinho. Abriu a aliança nova. Só que é o seguinte, cara. O Dexter pegou esse negócio pra fazer e, tipo assim, arrebentou assim. Só que não arrebentou, tipo assim, em um ano ele chegou a US$ 1.000 por mês. Que naquela época, em 1964, era uma grana boa, tipo uns 10 mil doleta por mês, assim. Que já era, pô, ele bateu uma graduação chamada Silver na Amway, com um ano, o Dexter, tá? Um aninho ele era Silver. Só que o Charlie Ailes já era triplo Diamonds. Legal? Bacana. Quando o Dexter fez 6 anos de Amway, 6 anos! Eu não tenho 6 anos na Atlântica Natural. A Atlântica Natural não tem 6 anos. Quando o Dexter fez 6 anos, ele bateu duplo diamante. Double Diamond. Double. Patrocinador dele era triplo já. Triplo. Um ano depois, o Dexter bateu triplo Diamond. Com 7 anos de Amway, o Dexter se tornou o maior líder da história da Amway, se tornou o primeiro Crown Ambassador da Amway. O primeiro. Beleza. O Dexter, gente, se tornou o maior líder da nossa indústria. Ele é tipo o Pelé pro futebol.
ele é para o marketing de rede. Por quê? Ele chegou a ter uma rede com mais de 1 milhão de consultores ativos, tá? Na verdade, os maiores historiadores, porque a Amway nunca divulgou isso, estimam que ele chegou a ter 3,5 milhões de ativos na rede dele. Ativos. E ele também fez cerca de 400 milhões de dólares em bônus em 50 anos de Amway. Beleza, legal. Quase meio bi de dólares ele fez. Isso os maiores historiadores da carreira dele falam. Só que eu quero te dizer o seguinte: você provavelmente já ouviu falar do sistema Pronet, que foi o maior sistema conhecido no Brasil da Amway, que você já ouviu falar. Muita gente já ouviu falar, muita gente é saudoso do sistema de treinamento Pronet. Só que, cara, o Dexter, apesar dele ter sido um dos maiores líderes da Amway, o maior em comissionamento, o maior em estrutura de rede, mas a Amway, cara, ele teve, o Dexter, dezenas e dezenas de crosslines tão grande quanto ele, cara. Cross Ambassador tinha um, cara, era mato na Amway. Não era exclusividade do Dexter, não, pô. Teve vários, teve um cara chamado Tim Foley, que era crossline do Dexter. E o Tim Foley tinha um sistema muito maior que o da Pronet, só que era forte na Índia, na Europa. Outros sistemas de outros Cross Ambassador da Amway eram fortes na Ásia, na Oceania. O do Dexter foi o que veio parar no Brasil através do Daniel Hurry, que era uma linha dele. Ok? E tantos outros acima. Bom, então eu quero levar seus pensamentos hoje para dizer o seguinte: qual é o limite? Aonde é possível chegar? Qual é o seu objetivo? E voltando à pergunta inicial, por que é que você entrou aqui? Se você entrou aqui para isso, tá na hora, cara, de você mudar todo o seu foco para entender o que é esse modelo de negócio, cara. O que é que você está fazendo aqui, cara? Para ser sensacional, tem que ser profissional. Produto é bom demais. Produto é um dos pilares do nosso negócio, mas não é o principal. Não é o principal. O nosso presidente fala uma frase que é o seguinte: não é sobre produtos, não é sobre serviço, é sobre pessoas. Quem são as pessoas que têm as maiores redes? Quem são aqueles que perpetuam e constroem grandes redes? Aqueles que se especializam em algumas coisas. Primeiro, relacionamento. Você precisa aprender a se relacionar. Só que você vai errar muito até aprender a se relacionar. Você vai perder gente, você vai virar chefe. Eu virei chefe. Quantas pessoas eu perdi porque eu virei chefe? Faz parte. Mas, Bruno, eu não errei até agora. Até agora eu não perdi ninguém. Parabéns, você vai perder. Se prepara. Outro dia um cara perguntou pra mim, Passarini: Ô Bruno, já desistiu alguém da sua rede? Eu falei: já, umas 2.000 pessoas já desistiram da minha rede. E daí? É o turnover. Você não precisa acreditar no que eu falo, não. Vai lá e digita no YouTube depois, Flávio Augusto Turnover. Você vai ver um vídeo dele falando o seguinte: ah, mas tem gente que fala pra mim, eu abri um time de vendas, pô, mas o turnover é altíssimo, isso me atrapalha. E ele fala o seguinte: não é o turnover o responsável, é você que recruta pouco vendedor pro seu time. Porque turnover é um fato, não tem remédio para turnover. Não tem nada, não tem remédio para isso, nunca inventaram. Vai ser sempre assim, pessoa vai entrar muita gente. Nem todo mundo que vê gosta, nem todo mundo que gosta entra, nem todo mundo que entra cadastra, nem todo mundo que cadastra fica, nem todo mundo que fica fica pelo tempo suficiente. Sempre vai ser assim, isso é um fato. E aí? Não tem remédio. Vai chorar? Vai parar? Ou simplesmente vai conviver com esse fato? E vai começar a caminhar sobre os princípios. Bruno, o que é caminhar sobre os princípios? Olha, eu não sei qual é a sua visão de Deus, do nosso Criador amado, do Pai Altíssimo. Mas, na minha visão de Deus, é o seguinte: eu acredito no milagre, numa cura, numa imposição de mãos. Mas, meu irmão, eu não acredito que tem uma entidade comigo, com você, que Deus, cuidando do seu negócio, do meu negócio Atlântica Natural. Não. Para a maioria das coisas, o que eu acredito, tá? Ele criou leis. Leis da física, pô.
Tem várias. Tem uma que chama ação e reação. O Newton deu várias fórmulas para isso. Aí, só que o maior líder da história, Jesus, ele deu a mesma coisa que o Newton descobriu lá em 1600. Há 2000 anos atrás, Jesus falou a mesma coisa, só que ele falou assim: é dê e vos será dado. Essa é a lei, tá? Dê e vos será dado. Mas nem todo mundo entendeu. Daí ele falou assim: eu vou falar numa parábola do semeador. Legal? O semeador saiu para semear, tal. E aí, quando a hora chega, a semente cai num solo fértil e esse solo vai dar a semente, vai dar fruto em 10 por um, 60 por um, 100 por um, muitos por um. Multiplicação. Então eu acredito que, cara, ele não cuida, é muita coisa, cara, é muita gente, pô. Bilhões e bilhões de pessoas, cada um com as suas dores, cada um com seu vitimismo. Então ele joga as leis universais. Ação, toda ação gera uma reação em mesma intensidade, força e direção. Aí Jesus falou o seguinte: tudo quanto pedir em oração, crendo que já recebeu, assim sucederá. Tá lá no livro de Marcos, lá, capítulo 23, mais ou menos, lá. Você vai achar isso aí. Tudo quanto pedir em oração, crendo que já recebeu, assim sucederá. Ele não falou assim, tudo que você quer, você põe a data, você põe um painel mental. Cara, quadro dos sonhos é maravilhoso, tá? Mas você precisa, o que que é crendo que já recebeu? É haja como um. Haja como um. Ó, e aí, meus últimos 5 minutos, Passarini. Cara, você quer bombar o seu negócio? Ao invés de ficar pondo meta, você quer ser diamante? Cara, para de perder tempo, ficar desenhando bolinha, tal. Isso é bom só para instigar a sua imaginação, mas isso não quer dizer nada. Assim como um quadro dos sonhos, não quer dizer nada. Você tem que agir como um. Quadro dos sonhos é bom só para te lembrar. Mas, cara, sabe por quê? A ciência explica isso. O campo eletromagnético gerado pela mente é um. O campo eletromagnético gerado pelo coração, você pode pesquisar na IA isso aí, é 30 vezes maior do que o campo eletromagnético gerado pela mente. Quando você age como um, quando você crê que já recebeu, você só agradece por aquilo que está impossível aos olhos humanos de acontecer. Você quer ser imperial? Mas, Bruno, eu não tenho como eu ser imperial, porque eu não sei fazer o que o imperial faz. Você não precisa saber. Você precisa pedir como quem já recebeu. Por quê? Vou te explicar isso, para não ficar vulgo, vago também, né? Imagina um cadáver, um presuntão. Aí imagina que eu meti, Passarini, agora, um desfibrilador num cadáver agora, um presunto. Pum, meti um 440 no peito do cadáver. O que que aconteceu com o presuntão? Ele sentou, pô. Pum. Você meteu lá, ele fez assim, ó, e voltou. Por quê? Mas tá morto. Como é que uma corrente eletromagnética movimentou um presunto? Pesado pra caramba. Ó, o nosso corpo, ele é feito de nervos, tá? Tem várias conexões nervosas, músculo aqui. E por alguma razão, o Criador colocou isso no nosso corpo. Tem nervo aqui, tem terminação nervosa, conexões nervosas. Os nervos reagem ao eletromagnetismo. E aí, um pouco de Napoleão Hill para você, tá? Napoleão Hill, ó, esse aqui, tá? Lê, lê, você vai ver a paulada que você vai tomar. Ele fala aqui o seguinte: quando você quer muito, você tem um objetivo definido na sua vida, você sabe por que você tá aqui, tá? Você precisa saturar o seu inconsciente com essa ideia. Haja como um. Pede como quem já. Cada um vai falar a sua maneira, o seu ensinamento. O mesmo ensinamento. Aí, o que acontece? Por que que o campo eletromagnético gerado pelo coração é 30 vezes maior do que o campo eletromagnético gerado pela mente? Olha só, você começa a se tornar um imã, tá? Da mesma forma que um 440, um desfibrilador, faz um cadáver sentar, quando você se conecta de corpo e alma, você se sente um, você quer ser imperial, se ativando dia 2, dia 1, meio-dia? Nunca! Porque não é o que você faz no trabalho, dia a dia, é o que você sente. Você acha que um imperial, que um royal se ativa dia 1, meio-dia, ou um imperial, um royal que tem um negócio
sócio. Mano, esse negócio dá quase 100 mil reais pra mim todos os meses. Você acha que eu fico acordado, varo a madrugada pra me ativar nos primeiros minutos? Por quê? Só que eu comecei a fazer isso antes de ser, tá? Quando você observa que um 440 volts é capaz de movimentar um cadáver e você conecta com o seu objetivo, o seu corpo, ele se movimenta sem você ver, sozinho. Sabe aquele desenho que o Garfield e o pica-pau vem cheirando assim, vem voando no cheirinho da comida? Ele nem sabe onde tá. E aí ele vai voando, flutuando. É você conectado no seu objetivo. É só dessa forma, cara. Se você estudar sobre um cara chamado Eloy Dávila, fundador do grupo Fly Tour, esse grupo chegou a faturar 6 bilhões de reais por ano no Brasil. E o fundador, sem sócio, o Eloy Dávila, ele frequentou uma sala de aula até os 8 anos de idade. No entanto, ele se tornou um bilionário. Ele não foi fazer supletivo depois. Se você ver o documentário dele, você vai ver ele falando assim: eu pago uma pessoa para redigir e-mail para mim, porque eu não sei escrever certinho. Então, só que eu sei falar sem pensar, então eu tenho que pagar alguém para redigir e-mail. E ele se tornou um bilionário. Será que precisa saber o que precisa ser feito para ser um imperial? Ou você só precisa saber aonde quer chegar e pedir como aquele que já recebeu? Obrigado, Passarinê! Uau, meu irmão, salve de palma aí, pessoal, coraçãozinho, que monstro. Cara, é sobre isso, né? É sobre ser, né? O ser é extraordinário, né? O eu sou é monstruoso. E aí, o Passarini, e aí aonde que a gente se conecta com isso, irmão? Só tem um lugar, evento. Fora do sistema não tem vida. Só lá Na- que vai despertar isso. Exatamente, ó. Dia 21 agora, nós temos uns. Cara, vai ser surreal. Brunão, eu escutei uma frase de uma pessoa que falou assim pra mim: Olha, você vai trazer 2 ônibus aí do interior. Eu falei: Ok, dois, então tá bom, né, mano? Nato? Já fechamos um ônibus ali em Campinas e outro aqui em Datuba. Aí a pessoa falou assim pra mim: Pô, mano, dei uma meta pra você, você foi lá e fez. Eu falei: Sim, porque eu já sou isso. Já é. Nada estava acontecido, mas eu tomei posse daqui e falei, vou fazer. E aquilo que você está falando, cara, seja imperial com as atitudes, porque antes de você ter o fim, você tem que ter as atitudes. E isso é o que move, cara. Por isso que eu sou apaixonado pela frequência e pela energia. Eu e o Bruno, a gente brinca sempre, fala assim, pô, vou te ligar 1 minuto. Ele falou, se for para ligar 1 minuto, você nem me liga. Porque a Nem nossa ligo. energia, essa frequência é tão boa, a gente passa 1 hora, a gente não posta na internet, pessoal. Não é por nada, é para não fazer, às vezes as outras energias ruins atrapalhar as boas, a gente sempre É fala isso. isso. Mas a gente passa É. 1 hora ali trocando ideia do nosso negócio, para onde a gente vai ir, para onde o negócio está indo. E essa energia é muito boa. Então, eu aconselho todos vocês, vou deixar aqui gravado, até interromper essa gravação, que foi maravilhosa.